Bem, no dia 10 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Surdez. Por isso, nós trouxemos aqui no Conexão a fonoaudióloga Mariana Barbieri. Mariana, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre o assunto aí. Muito bem-vinda. Bom dia. Conta pra gente, então, como é que funciona aí a questão da surdez, do combate à surdez? Então, esse dia 10, né, ele é marcado para as pessoas se conscientizarem, né, sobre a perda auditiva, o deficiente auditivo ou o surdo, né, porque é uma condição que está invisível aos nossos olhos, né, já o deficiente físico a gente já consegue observar, né, agora o deficiente auditivo a gente não sabe, né, quem tem, quem não tem, né. Então é muito importante se conscientizar sobre esse dia, sobre as necessidades, né, dessas pessoas, né. Mariana, existem sintomas ou não? Vamos por parte. Existem vários tipos de surdez, isso? Isso, vários tipos de perda auditiva, né? Quais são Existe a eles? pessoa que já nasce surda, existe a pessoa que adquire durante a idade, né? Então, assim, ó, existem as pessoas que vão ficando mais velhas, né? Já tem uma predisposição à perda auditiva, então, com o avançar da idade, vai apresentando sinais, né? Ah, tem que ouvir a televisão muito alta, ou então os familiares reclamam, né, que tem que repetir muito para a pessoa entender, né, então é uma queixa que chega bastante para a gente, né. Ou existe também as pessoas que trabalham com ruído, né, sem a devida proteção, né, os acessórios, né, e então isso pode acarretar também numa perda auditiva, né, que é chamada de PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído. Ou existe também o que está acontecendo bastante, né, os nossos jovens fazendo abuso de fone de ouvido em volume alto, né, muitas horas por dia, né, então isso também daqui a pouco, né, mais cedo até do que se espera, a pessoa pode começar com uma perda auditiva. Mariana, e como identificar os sintomas, assim? Quais são os principais deles que você mencionaria? Então, a pessoa pergunta muito para repetir o que está falando, né, ou a TV é muito ligada, ouve, mas não entende, né? O som até consegue ouvir, mas a pessoa não reconhece o que se está falando, né? E outra condição também é quando a pessoa pode ficar internada, receber muito medicamento ototóxico, depois ela pode começar com uma perda auditiva, ou até doenças como a rubéola, meningite, sífilis, né? A mãe grávida, ela pode passar para o bebê dentro da barriga. Então é bem importante o teste da orelhinha, o acompanhamento desse tipo de situação, né? E o teste da orelhinha já é obrigatório, né? Sim, sim. E no caso de crianças, como identificar caso ela tenha algum problema auditivo e não fale ainda, ou caso ela tenha algum problema auditivo e demonstre, mas de forma muito amena? Olha, bem importante essa sua pergunta, né? A criança, primeiro sintoma, ela não se assusta com barulho, né? Não fala, né? Não produz som, é uma criança que fica mais isolada, então, opa, tem que ficar de olho, né? Ou a criança que ela tem muita secreção que sai do ouvido, que são chamadas otites de repetição. Os bebês, né, que não são amamentados na posição correta, pode causar otite, então é uma perda auditiva condutiva, né, que depois de tratada, né, não vai mais estar com a perda. Então tem que ficar bem atento a esse tipo de situação. Coceirinhas, dores também ou não? Coceira, essa criança bota muito o dedo no ouvido, é legal levar no médico, no otorrino, né, para dar uma avaliada, ver o que está acontecendo, porque assim, se as otites se repetem muitas vezes, né, não é tratado corretamente, pode causar uma perda auditiva permanente. Né? Então é sempre bom estar atento a esse tipo de situação. E em caso de idosos, né? Tem tratamento, não tem? Como funciona? É natural a perda auditiva na idade maior, superior? Então, é um processo natural, não quer dizer que todas as pessoas vão ter perdas auditivas, né? Tem aqueles que já vêm, o avô tinha, o pai tinha, né? E chega lá pela idade dos 50 e poucos, começa a apresentar. E o tratamento hoje em dia é aparelho auditivo, porque depois que acomete a cóclea, não tem mais o que fazer, né? Perdeu, perdeu. A não ser que seja a condutiva, que é na nossa orelha média, na metade do nosso ouvido, né? Então, existem os tratamentos, mas quando ela chega na cóclea, não tem mais o que fazer. Então, os aparelhos auditivos, eles servem para amplificar o som. Agora, quando os casos são as perdas auditivas profundas,
ou até a anacusia, né, que a gente fala que é a ausência total do som, então às vezes não tem muito o que fazer, né, às vezes não tem o que fazer. Mariana, me diz o que pode levar à surdez total da pessoa? A surdez total, a pessoa já nascer, né, com algum fator, né, ou uma explosão, um foguete, que a pessoa estava próxima, então isso aconteceu, né, uma infecção que acabou acometendo ali as células do nosso ouvido, então isso é o tipo de situação que pode acontecer. O zumbido, ele está ligado à surdez ou não? Sim, está ligado, porém nem todas as pessoas que têm zumbido, elas têm perda auditiva. Existem outros fatores que podem levar ao zumbido, né? Mas é muito comum a pessoa que tem perda auditiva reclamar de zumbido agudo ou grave. Elas falam que tem um grilo dentro do ouvido, né? Ou uma cachoeira, assim, é bem comum. E o tratamento para esse tipo de caso é o uso de aparelho auditivo. Existem tratamentos alternativos também, né? Mas o mais indicado hoje seria o aparelho auditivo. E quando não for caso de zumbido por perda auditiva, aí tem que ser investigado outras questões, né? Quando a gente fala em combate, em prevenção e combate à surdez, né? Mas como prevenir? Como prevenir? Se você trabalha com ruído, usar o protetor adequado, indicado pela empresa, né? Hoje em dia já é norma, né? Não abusar dos fones de ouvido, ou se você usa, optar pelos modelos que a gente usa aqui fora, né? Aquele mais... Os externos, né? Cuidar, se você vai numa balada, os jovens, né, ficar muito próximo das caixas de som, ter bastante cuidado com isso, né? Se você tem dor de ouvido, vá no médico, trate o quanto antes, porque isso é sério, precisa ser observado, né, para que isso não seja algo que atrapalhe futuramente na vida da pessoa. Certo. E no caso dos idosos, então, a gente já falou, existe a prevenção e também existe tratamento, né? Caso não seja necessário o uso do aparelho auditivo, existe outro tipo de tratamento ou não? Só se for uma perda auditiva por infecção, né? Então, a pessoa vai fazer uso de medicamento, vai ser acompanhado pelo otorrino. Então, quando esse líquido seca, né, após o tratamento, então a audição vai voltar, né? Mas em outros casos, realmente não tem o que fazer. Tá certo. Mais alguma orientação aí para as pessoas, Mariana? Então, agradeço o convite, né, por poder estar falando sobre esse dia de conscientização, né, chamar a atenção, né? E é isso. É certo. Muito obrigada pela sua participação, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.